Vamos falar agora da norma NBR 15826 para ensaios de compressores para refrigeração. Bom, para começar, vamos dar uma contextualização histórica. Ao longo da história, o ser humano vem buscando formas de conservar seus alimentos para consumo posterior. E com isso, foram desenvolvidas algumas formas de conservação utilizando calor, frio, defumação, controle de umidade, entre outras formas. Dentre elas, conhecemos mais a pasteurização também, cristalização, adição de sal e refrigeração, são algumas das mais conhecidas. A refrigeração e o congelamento, especificamente, são mais utilizados atualmente. A refrigeração trabalha com temperaturas de menos 1 grau a 8 graus. O objetivo é mais conservação das características originais do produto, fazendo com que o alimento possa ser conservado entre 3 a 5 dias, podendo atingir tempos maiores. Já o congelamento, ele trabalha com temperaturas abaixo de menos 18 graus. O objetivo é a interrupção de proliferação bacteriana. O alimento pode ser conservado assim por meses. Entre as temperaturas, a gente observa ali que em torno de menos 18 graus, vemos que as reações químicas já têm sua velocidade muito reduzida, ao ponto de serem consideradas praticamente nulas. Por isso é interessante conseguirmos alcançar essas temperaturas tão baixas. Assim, alguns dispositivos foram desenvolvidos, dentre eles as geladeiras e refrigeradores, os freezers e os bebedouros. Todos eles utilizam em comum os compressores para refrigeração. Esses compressores eles têm um princípio de funcionamento baseado na compressão de um fluido refrigerante. Esse fluido é comprimido por um tubo condensador até um tubo capilar, onde ele se expande. E essa expansão faz com que o fluido se evapore e sua temperatura reduza. Esse gás frio circula pela tubulação do evaporador e resfria a região desejada, fazendo com que haja posteriormente uma troca por equilíbrio térmico, fazendo com que o fluido retorne assim para o compressor e reinicie o ciclo. Alguns tipos de compressores são considerados atualmente no mercado, entre eles o LBP, que trabalha com temperaturas entre menos 35 e 10 graus e menos 10 graus Celsius. São mais utilizados em freezers e refrigeradores. O MVP está associado a temperaturas de evaporação um pouco mais elevadas, entre menos 20 e 0 graus. Os que são mais utilizados em expositores de bebidas e alimentos. E o HVP, que é mais associado a temperaturas um pouco mais elevadas de evaporação, em torno ali de menos 15 e 10 graus. É mais utilizado para bebedouros, secadores de ar e equipamentos que não necessitam alcançar ali a temperatura de 0 graus Celsius. Agora a Caroline vai falar mais da revisão da aplicação da norma. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Caroline e vou falar um pouquinho com vocês sobre a revisão da aplicação da norma NBR 15826. Então, falando um pouquinho sobre a norma, né, o que a gente analisa com ela e o que a gente pretende encontrar com esse ensaio, a gente analisa um compressor de refrigeração de simples estágio do tipo de deslocamento positivo e a gente pretende encontrar com esses ensaios, né, e a gente tem aí a norma para auxiliar a determinação da capacidade de refrigeração, a potência consumida, a eficiência isentrópica e o coeficiente de desempenho de um compressor. Falando um pouquinho sobre o tempo de duração do experimento ele tem que ser relativamente longo, isso porque a gente quer que os dados que a gente vai encontrar, eles variem o mínimo possível. Isso para que possa ser considerado um regime permanente e os dados, no final, eles possam ser aproximados, né? A gente possa fazer algumas aproximações em alguns pontos aí do processo. Tipos de ensaio. Existem 2 tipos de ensaio que são indicados de ser realizados para esse experimento, né? A gente realizaria o ensaio X juntamente com o ensaio Y, tanto que vocês podem ver aí na tela que a gente tem combinações, né? O permitido e o recomendado também. Como a norma também indica que pode ser realizado só um ensaio, desde que os instrumentos estejam muito bem calibrados e tenham sido utilizados com frequência, decidimos utilizar o ensaio A para fazer a nossa análise. Falando um pouquinho sobre o método A, o ensaio é composto por um calorímetro, um aquecedor, uma válvula de expansão manual, uma válvula de expansão de pressão constante. As tubulações do fluido frigorífico, fluido refrigerante, são conectadas ao calorímetro e devem estar isolados para minimizar o ganho de calor, né? Isso para que a gente perca um mínimo de energia ou ganhe, né, também do ambiente. O calorímetro deve ser isolado de tal maneira que o vazamento de calor não exceda 5% da capacidade de refrigeração do compressor.
Isso que nem eu volto a falar para que não afete os dados que serão coletados aí durante o experimento. A calibração ela é necessária para que esses dados não sejam afetados, então é muito importante que seja calibrado o calorímetro durante todo esse processo, porque é ele que vai fazer com que a gente impeça essa troca aí de calor com o meio. O procedimento ele é basicamente ajustar a pressão de sucção por meio da válvula de expansão do fluido frigorífico, refrigerante, e a temperatura de vapor do fluido frigorífico entrando no compressor por meio da variação de quantidade de calor suprida ao fluido secundário. Ajustar a pressão de descarga por meio da variação de temperatura e da vazão do meio de condensação, ou por um dispositivo de controle de pressão na linha de descarga. Então, resumindo, esse vai ser o procedimento no qual a gente vai conseguir tirar os dados necessários para a conclusão final do ensaio. A determinação da capacidade de refrigeração é muito importante, é um dos dados que são buscados aí durante a realização do ensaio. Então, primeiro a gente tem que achar o fluxo máximo. Para encontrar o fluxo máximo, é necessário ter o calor fornecido pelo calorímetro, que vai ser somado com a multiplicação do fator de perda de calor pela diminuição da temperatura de saturação média do fluido secundário, menos a temperatura ambiente média, dividindo isso tudo pela diferença da entalpia de saída do calorímetro menos, né, a entalpia na entrada da válvula de expansão. E com o fluxo máximo a gente consegue achar a capacidade de refrigeração, que é a multiplicação do fluxo máximo pela divisão aí do volume específico da entrada do compressor pelo volume específico da parte da sucção, multiplicando pela diferença da entalpia na entrada do compressor e a entalpia entrada da válvula de expansão também do compressor. Para determinar também a potência, é necessário a gente fazer uma avaliação. A potência é um dos pontos que a gente quer avaliar aqui, né? Se vai ser um compressor aberto, se vai ser um motocompressor. No compressor aberto, o cabeçote ele é separado do motor, então a potência absorvida por compressor aberto ela é determinada por um torque médio do eixo do compressor, medido com equipamentos adequados e com certeza de medição de mais ou menos 1,5%. E o motocompressor, o cabeçote do compressor, né, ele é acoplado com o motor. Então, a potência absorvida pelo motocompressor é uma potência elétrica de entrada nos terminais do motor e deve ser medida com uma incerteza menor que 1%. Aí a gente tem a potência consumida corrigida, ela é igual à multiplicação da potência consumida média pela divisão aí do volume específico de entrada pelo volume específico de sucção, multiplicado pela rotação específica sobre a rotação real. E com essa potência a gente consegue achar a determinação da eficiência isentrópica, que ela é a multiplicação do fluxo máximo aí pela diferença da entalpia de descarga do compressor e entalpia de entrada do compressor, dividida pela potência consumida corrigida, e também a determinação do coeficiente de desempenho, que é a capacidade de refrigeração sobre a potência consumida corrigida. Então, a gente pega todos esses dados que encontramos, colocamos um relatório sobre o ensaio, que vai estar aí de acordo com a norma, e a gente entrega isso para a pessoa que está solicitando o ensaio, né? Vou passar agora para eu falar um pouquinho com você sobre instrumentos de medição. Bom, vamos apresentar agora os instrumentos para medição do método A, do calorímetro do fluido secundário. Buscamos medir a pressão de vapor e temperatura do fluido refrigerante na saída do evaporador, assim como também na forma líquida na entrada da válvula de expansão. Buscamos também medir a temperatura ambiente no entorno do calorímetro, a pressão e temperatura do fluido secundário dentro do calorímetro e a quantidade de calor fornecida ao fluido secundário. Para a medição de temperatura, escolhemos utilizar os termopares do tipo K, como esperamos temperaturas ali em torno de menos 35 graus. Os termopares do tipo K, eles são satisfatórios, eles operam numa faixa entre menos 200 graus Celsius e 1260 graus Celsius, com uma precisão de cerca de 2,2 graus Celsius. Então, ele corresponde a uma boa alternativa para a medição de temperatura. O manômetro de Foley também, ele é uma boa alternativa nesse caso, porque esperamos uma pressão em torno de 300 psi e aqui nessa foto colocamos uma alternativa que atinge até 800 psi, então precisamos também de não pode ser qualquer manômetro, vai ter que ser um manômetro de altas pressões. Aqui desenhamos um pequeno projeto de bancada, um pequeno desenho esquemático de como poderia ser feito esse processo, desde o caminho do compressor, passando pelo condensador, pela válvula de expansão, o evaporador, retornando para o compressor, e cada um dos medidores respectivos de pressão e temperatura localizados no desenho da banca de ensaio. Muito obrigado pela atenção.